Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje então nós vamos fazer esse cropped, tá? Para confeccionar esse cropped eu vou usar aqui uma agulha de número 3 e vou utilizar um fio da Barroco número 4, tá? Para roupa ele é bem legal, porque além de render, né, ele é um fio super macio, é um barbante, né? Mas ele é muito macio. Então, para fazer esse cropped, eu fiz aqui, ó, como é um cordão de correntinhas, eu já deixei pronto, porque é coisa simples, né? Então, para saber a medida, aqui no caso, nós vamos começar pela parte abaixo do busto, tá? Por essa parte aqui, abaixo do busto, a gente vai começar por ela. Eu tô fazendo aqui um tamanho M, e o tamanho M, ele é de 80 a 84 centímetros, a medida do baixo busto. Então, eu gosto de fazer, nesses croppeds que são trançados atrás, eu gosto de deixar 20 centímetros para poder trançar o cordão. Então, eu fiz aqui 120 correntinhas e fiquei com 64 centímetros. Né? Aí, aqui atrás fica 20 centímetros ali para poder trançar o cordão. Se você estiver fazendo um tamanho P, tamanho P é entre 70 e 76 centímetros. Então, você põe 20 centímetros a menos, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Caso você tenha uma forma melhor aí de calcular, eu gosto de fazer assim. O tamanho G é a mesma coisa, né? O tamanho G, ele é de 88 a 92, abaixo do busto. Então, você tira 20 centímetros para deixar atrás, para poder trançar o cordão. Tá? Então, eu fiz aqui as minhas correntinhas, que será a parte aqui, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer essa pala que fica embaixo do cropped. Nós vamos começar por ela, não pelos bolsos, tá? Então, para fazer essa pala, aqui eu tenho as minhas correntinhas, as minhas 120 correntinhas, 64 centímetros. Vou fazer mais uma, venho na segunda correntinha e vou fazer ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada correntinha, até chegar lá no final. Cheguei lá no final, viro o trabalho e volto fazendo novamente pontos baixos. Então, nós vamos fazer 14 carreiras de pontos baixos. No caso, eu estou fazendo 14 carreiras. Se você quiser fazer mais ou menos carreiras, fica a seu critério, tá? Então, aqui eu faço pontos baixos até chegar lá no final. Cheguei lá no final, viro o trabalho, volto fazendo pontos baixos por 14 carreiras, que vai ficar com 7 centímetros. A gente vai trabalhar aqui até atingir 7 centímetros, que vai dar 14 carreiras exatas, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 14 carreiras. Terminando, eu volto para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, as minhas 14 carreiras de pontos baixos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu fiz essas marcações aqui, ó. Aqui no caso, deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui uma correntinha e vou arrematar esse fio, tá? Então, eu fiz essas marcações da seguinte forma. Eu deixei aqui, eu fiz 120 correntinhas, né? Para chegar
nos 64 centímetros que eu queria. Então, se você for fazer um tamanho P, você pode usar um fio amigurumi e fazer com essa mesma contagem que eu fiz, tá? Que eu estou fazendo no caso. Então, eu fiz 120 correntinhas. Aqui a altura da peça, porque aqui embaixo ainda vai ter uma carreira de acabamento, tá, gente? Então, vai chegar uns 8 centímetros, 8,5. Se você quiser menor, você pode fazer, ou maior. E aqui fica a seu critério. Quantas carreiras. Então, aqui a divisão eu fiz dessa forma. Do marcador até aqui, eu tenho 30 pontos. Aqui para o meu primeiro bojo, eu deixei aqui entre os marcadores, deixei 28 pontos. Aqui no meio, eu tenho 4 pontos. Novamente aqui, para o outro bojo, 28 pontos. E aqui, para a parte das costas, eu tenho 30 pontos, tá? Então, se você for fazer um tamanho P, você pode usar essa mesma contagem que eu estou fazendo aqui, só que com um fio mais fino, né? Que o fio amigurumi, esse que eu estou usando é 590, o Tex, o fio amigurumi é 492. Então, a peça já vai diminuir um pouco automaticamente, por causa da espessura do fio, tá? No caso do G, tem que aumentar, porque por causa da largura do tórax, né? Aí tem que aumentar. Então, se você olhar aqui, ó, na questão do bojo, é mais ou menos isso, entendeu? Porque aqui no caso tem a curvatura. Então, ó, com a curvatura, vai dar certinho, tá? Então, é uma dica, assim, que dá pra fazer tranquilo. Se você for fazer o tamanho G, você pode usar esse. Porque se você usar um fio 6, pode ser que a peça fique grossa demais. Né? Eu nunca fiz roupa com o Tex do fio 6, não. Mas se você quiser usar, aí você pode seguir também a mesma coisa que eu fiz aqui para fazer o tamanho G. Ou então usar igual eu te falei, né? Igual eu falei aqui as medidas, ó. Aqui fica mais ou menos uns 20 centímetros aqui atrás, porque geralmente a peça vai ceder com o tempo um pouquinho, né? Então acaba diminuindo um pouco. Mas é isso então. Aí aqui agora, para começar, é o seguinte. Terminei aqui, ó, com o meu crochê do lado certo. Então, para dar continuidade a essa sequência simétrica de um avesso, um certo, um avesso, um certo, eu vou virar a minha peça e vou começar o meu bojo com essa última carreira aqui do lado avesso, para ficar sempre certinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou dar uma laçada inicial no fio. Venho aqui, eu deixei o marcador no ponto número 30 da parte das costas. Então, eu posso começar nesse aqui, ó. Vou prender aqui esse meu fio. Faço uma correntinha. E nesse mesmo espaço eu venho aqui e faço um ponto baixo. A correntinha é só para iniciar. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no meu outro marcador. São 28 pontos. Tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11. Vou deixar esse pedacinho de fio para o lado de cá, que é o lado avesso da nossa peça. Será onde a gente começou aqui. Esse será o lado avesso da nossa peça. Para o lado de cá ficar bonitinho assim, tá? Então, vou seguir fazendo aqui. Até chegar ali no marcador.
Mas os croppeds, né, gente, são peças muito casuais, muito flexíveis, né? São peças que podem ser usadas o ano todo, as 4 estações. Peças bem legais. Você pode fazer de linha, de lã, pode usar a criatividade para fazer, né? Questão de cores, colorido, uma cor só. São peças bem bacanas. Tô chegando aqui no meu marcador. Deixei 4 pontos aqui no meio. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Então, aqui onde está o meu marcador, eu vou fazer o meu último ponto, que é o ponto 28 do meu bojo. E já posso tirar esse marcador aqui. Dessa forma. Viro o trabalho. Faço um ponto baixo aqui no início. E sigo fazendo ponto baixo até do outro lado. Chegando do outro lado, viro novamente o trabalho. E faço ponto baixo. A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fez essa barra aqui. Então, notem que aqui, ó, virando o trabalho e começando lá do outro lado, a peça continuou bonitinha, toda igual. Não ficou aqui 2 pontos do lado certo. Deu para entender? Aí ela fica uma peça toda uniforme, toda bonitinha, certinha, tá? Por isso que eu virei ali para começar pelo outro lado. Então, aqui eu vou fazer até chegar ali no final. Até chegar aqui no final. Cheguei aqui, viro o trabalho e volto novamente. Cheguei aqui, viro o trabalho e volto novamente. Aqui, para saber a altura, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu pego o meu bojo, que é o tamanho M. Ele tem aqui, ó, 15 centímetros e meio. Aqui eu cortei aquela ponta que vem, tá, gente? Então, ele tem 15 centímetros e meio de altura. Eu vou fazer aqui 7 centímetros. 7 centímetros de carreiras de vai e volta, sem aumento e sem diminuição, tá? Então, vou fazer meus 7 centímetros aqui de carreira e já volto para a gente dar continuidade ao bojo, ok? Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, como eu deixei escrito para vocês, eu falei que era 7 centímetros, mas não é não, tá? Eu fiz 6 centímetros, que me deu um total aqui de 12 carreiras, tá? 12 carreiras com 28 pontos para fazer o bojo. Então, agora a gente vai virar aqui o trabalho. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, eu acho que eu não falei com vocês, não. Essa peça eu não vou colocar bojo, tá? Eu estou usando o bojo como referência de medida só, tá bom? Então, caso você queira colocar, não tem problema não, pode ficar tranquilo e colocar. Mas eu não vou colocar não, porque o ponto fica bem fechadinho, então não tem necessidade. Mas caso você queira uma sustentação melhor, né? Aí você pode colocar o bojo. Então, aqui, ó, eu tenho 28 pontos. Eu vou fazer aqui 13 pontos. 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, eu vou fazer 2 diminuições aqui no meio. Dou uma laçada, venho no próximo, dou uma laçada. Fiz uma diminuição. Venho no próximo, dou uma laçada, no próximo, uma laçada. Fiz 2 diminuições aqui. Agora eu termino aqui a carreira.
Aqui no caso, para dar aquela emborcada, né? Tem no bojo. Por isso que a gente está fazendo essas diminuições. Então, essa primeira carreira aqui, que é a 13ª do bojo, eu fiz 2 diminuições. Nessa próxima carreira, eu vou fazer ali no meio apenas uma diminuição. Sigo fazendo aqui pontos baixos até chegar lá em cima das 2 diminuições que a gente fez, né? Quando chegar em cima delas, a gente vai fazer apenas uma nessa carreira. Cheguei aqui na minha diminuição. Aqui eu dou uma laçada, venho no próximo, dou uma laçada. Fecho os 3 de uma vez. E sigo fazendo novamente pontos baixos até chegar lá no final. Deixa eu ver se está dando para visualizar na câmera direitinho, porque de vez em quando a gente dá uma fugidinha da câmera, né? Faço aqui o último. Deixa eu desembolar meu fio aqui, gente. Meu fio deu embolado. Então aqui agora, essas carreiras, a gente vai trabalhar dessa forma. Uma carreira a gente vai fazer 2 diminuições. Na outra a gente vai fazer apenas uma. Na outra 2 diminuições, na outra uma. Então será assim, uma carreira com 2 diminuições e uma carreira com uma diminuição. Até chegar lá em cima, perto dessa parte mais alta aqui do bojo. Tá? Tô usando meu bojo como medida, para ficar mais fácil, né? Eu cheguei aqui na minha diminuição, agora eu vou fazer 2 diminuições. Dou uma laçada, venho no próximo, dou uma laçada. Faço uma diminuição. Aqui dou uma laçada, no próximo uma laçada. 2 diminuições eu fiz ali. E sigo fazendo novamente pontos baixos até no final. Aí agora a próxima carreira a gente vai fazer uma diminuição apenas. Então, vocês vão fazendo aí dessa forma até ficar com 7 pontos na carreira, que aí eu volto para a gente terminar junto, para mostrar para vocês como que vai ser, tá? Então aqui agora eu viro, nesse aqui eu fiz 2 diminuições, essa próxima será uma diminuição. É só você tentar bastante nesse sentido, tá? Em uma carreira, igual eu fiz aqui agora 2, essa próxima será uma diminuição aqui no meio. Na próxima 2 diminuições, na próxima uma diminuição. Até ficar com 7 pontos aqui, tá? Vou fazer aqui as minhas, quando chegar com 7 pontos, eu volto pra gente finalizar o bojo aqui, eu mostrar pra vocês como que a gente vai fazer para finalizar, para ele ficar arredondadinho, tá bom? Voltei aqui, gente, só para dar uma dica para vocês aqui, para vocês não esquecerem aqui, né? Eu contei aqui minhas 12 carreiras, coloquei o marcador. A gente começou com 2 diminuições do nosso lado avesso. Eu deixei até um pedacinho de fio aqui, de arremate, para poder dar saber que aqui é o lado avesso, né? Então, sempre que eu estiver do lado avesso, eu vou fazer 2 diminuições. Quando eu estiver do lado certo, eu vou fazer apenas uma. Aí já é uma referência que aí você nunca vai esquecer
se você fez duas ou se você fez uma, tá? E deixei marcado aqui, onde eu comecei as diminuições também. Então, vou continuar aqui e já volto. Tenho aqui, então, gente, 7 pontos nessa carreira. Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixo, 2, uma diminuição, fiquei com 3 pontos, mais uma diminuição, 4, e agora eu faço o último aqui e fiquei com 5 pontos. Fiquei com 5 pontos. Agora essa aqui será a minha última carreira de diminuições. Aqui do marcador, de onde a gente iniciou, a gente vai ficar com 16 carreiras de diminuições, tá? Agora aqui eu vou fazer diferente essa diminuição, que eu já vou fechar aqui, não vou subir mais. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, dou uma laçada, no segundo dou uma laçada, e aqui nesse terceiro também eu dou uma laçada. Fecho tudo de uma vez. E venho aqui nesses dois últimos pontos, dou uma laçada, no último dou uma laçada, e fecho tudo de uma vez, dessa forma. Faço uma correntinha. Então, aqui, quando a gente for fazer o acabamento, aqui vai arredondar um pouco mais, tá? Vou cortar aqui o meu fio. Puxar aqui para poder travar essa correntinha. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Ficou assim o nosso bojo. Deixa eu mostrar para vocês aqui em cima do outro bojo, que é o bojo comprado, né, no caso. Ele fica certinho no bojo, tá? Ó. Fica certinho no bojo. Dando para ver direitinho, gente. Deixa eu ampliar aqui. Então, ele fica certinho no bojo, tá? Esse é o tamanho M, como eu disse, né? Então, aqui agora, o que acontece? Eu já tenho aqui a meu outro lado pronto. Deixa eu limpar essa mesa aqui e ampliar aqui para vocês verem. Então, eu já tenho aqui o meu outro bojo pronto. Deixa eu tirar esses marcadores agora, que eu não preciso deles mais. Tenho os dois bojos prontos. Não vou utilizar o bojo, como eu disse. É apenas medida, tá? Aqui agora, para a gente dar continuidade ao trabalho, essa parte aqui, ó, das costas, né? Aqui a gente terminou com o lado certo, né? Do crochê pro nosso lado. Não é isso? Então, a gente vai virar assim o trabalho de cabeça para baixo. Aqui eu tenho o meu lado avesso, onde eu deixei isso aqui. Deixa eu até colocar um marcador aqui, porque eu vou cortar esses fiozinhos. Então, esse aqui é o meu lado avesso da peça. Esse aqui é o meu lado avesso da peça. Aqui é o meu lado certo. Ó, lado avesso. Mesmo que a gente tenha começado aqui com pontos do lado certo do crochê, eu vou utilizar essa como lado certo, porque ela está certinha. As carreiras estão certinhas. Então, eu vou utilizar essa parte aqui como lado direito, tá? Agora, eu venho aqui com o fio. Vou fazer a carreira de acabamento aqui na parte de baixo da nossa peça. Dou uma laçada inicial. Vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho
e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou prender dessa forma, porque aí já vira, já se torna um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, dou uma laçada. Vou saltar 2 da base, venho no terceiro. Vou fazer 6 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Salto 2 pontinhos da base, venho no terceiro e fecho com um ponto baixo. Ficando assim. Depois eu escondo esse fio ali. Pulo 2, dou uma laçada, pulo 2 da base, venho no terceiro e faço novamente. 6 pontos altos no mesmo espaço. Se você quiser, você pode colocar um picô aqui no meio, tá? Aqui assim, ó, você pode fazer um picô no meio desses 6 pontos altos. O acabamento aqui nessa parte de baixo fica a seu critério, tá? Se você achar bonita essa forma que eu estou fazendo aqui, quiser fazer igual. Fiz aqui meus 6 pontos, pulo 2 da base, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Vou fazer isso então até chegar lá no final dessa parte de baixo do nosso cropped. Vou fazer isso aqui até chegar aqui desse outro lado. Chegando aqui eu volto com vocês para a gente continuar o acabamento. Trabalhei então por toda a parte de baixo do nosso cropped. Agora eu vou virar aqui, ó. Aqui de onde eu estou, eu dou uma esticadinha aqui no fio para fazer um ponto baixo. Nesse último ponto baixo que a gente fez aqui no pezinho dele, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, nessas carreiras que estão deitadas, em cada uma delas, eu vou fazer um ponto baixo. Já vou aproveitar e esconder esse fio. É o fio que a gente iniciou a parte de baixo do cropped. Vou aproveitar para escondê-lo aqui. Então, em cada carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Cheguei aqui no final, nesse último pontinho aqui, no alto dele, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos para fazer a curva. E agora aqui, ó, em cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Então, a nossa curvinha ficou dessa forma. Aqui é onde a gente vai trançar o cordão depois. Tá? Agora eu vou fazer pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto da base, até chegar aqui, ó, faltando um pontinho para chegar no bojo. Tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui então, faltando um ponto antes do bojo. Vou inserir a agulha aqui e vou dar uma laçada. Agora eu venho na carreira do bojo, na primeira carreirinha aqui que tá deitada, vou inserir aqui, dou uma laçada. Agora eu fecho as 3 de uma vez. Só pra gente fazer uma curvinha nessa parte, tá? Agora aqui, ó, nessas carreiras que estão deitadas do bojo, em cada carreira eu vou fazer um ponto baixo. Em cada carreirinha aqui, ó, em cada buraquinho,
eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer isso até chegar ali no alto do nosso bojo. Deixa eu terminar de fazer aqui, porque eu já tô quase que terminando. Aí eu já faço aquela parte ali com vocês aqui, tá? Gente, me fala aí o que vocês estão achando da videoaula, o que vocês acharam da peça, tá? Deixa aí nos comentários para mim o que vocês estão achando da explicação, tá? É muito importante para mim, muito importante para o canal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sempre vou procurar trazer peças diferentes assim para vocês, tá? Então aqui, ó, fiz aqui por toda a minha borda. Aqui, ó, eu arredondei essa... Dei uma arredondada nessa parte, né? Subi aqui com pontos baixos. Cheguei aqui agora nessa parte onde a gente finalizou o nosso cropped, né? O bojo do nosso cropped. Agora eu venho aqui nessa primeira carreira, faço um. Aqui eu faço um. Aqui eu faço um. Venho aqui nesse próximo. Ficou bem apertadinho, porque a gente fez diminuição, né? Mas com jeitinho a agulha passa. E agora eu sigo fazendo aqui, em cada carreira, um ponto baixo. Igual a gente fez aqui do outro lado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ficou assim a parte de cima do nosso bojo. Bem arredondadinho. Depois a gente arremata esse fio aqui, esconde ele. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, até chegar aqui entre os dois bojos, faltando aqui uma carreira para terminar, eu volto. Cheguei aqui, então, faltando uma carreira para terminar, no centro do bojo aqui, ó. Agora aqui eu vou inserir a minha agulha nessa carreira que ficou faltando. Ela ficou bem apertadinha também. Vou dar uma laçada. Agora eu vou vir aqui, ó. Esses 4 pontos que a gente deixou aqui no centro, eu vou vir aqui nesse primeiro, vou dar uma laçada. E fecho os 3 de uma vez. Agora eu faço esse do meio, esse próximo. Cheguei aqui do outro lado. Tenho esse ponto, vou dar uma laçada. Venho aqui agora na primeira carreira do outro bojo, dou uma laçada e fecho os 3 de uma vez. E agora eu volto a fazer novamente um ponto baixo em cada carreira dessa do bojo que está deitada. Deixa eu fazer alguns pontinhos aqui para mostrar para vocês como que ficou ali no meio entre os bojos, tá? Então, ficou assim, aqui entre o nosso bojo, ficou dessa forma. Deu uma arredondada aqui também, tá? Então, a gente vai seguir fazendo pontos baixos aqui, um em cada carreira dessa que está deitada. Cheguei aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, arredondando essa parte. Venho descendo, cheguei aqui, dou uma laçada no último ponto e no primeiro aqui da parte das costas e fecho de uma vez, para fazer a mesma curva que a gente fez desse outro lado aqui.
Venho fazendo pontos baixos por toda essa parte. E desço aqui fazendo pontos baixos também, até chegar aqui nessa parte de baixo aqui, tá? Eu vou fazer o meu aqui, chegando aqui eu volto com vocês. Bom, terminei de trabalhar aqui com pontos baixos, então, no meu bojo. Vim aqui para a parte de trás. Aqui nessa quininha, no último ponto, eu fiz 2 pontos baixos, como na outra ponta. E aqui agora, aqui nesse ponto baixo, onde a gente começou essa carreira de acabamento, eu faço um ponto baixo nele também, tá? Lá do outro lado a gente fez no início. E aqui também eu faço um. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Depois eu escondo ele ali. Escondo esses 2 fios aqui. Bom, arrematei aqui os meus fios da carreira de acabamento que a gente fez. Carreira de pontos baixos. Notem aqui, gente, que a nossa peça, ela ficou toda certinha. Os pontos todos bonitinhos, ó. Não ficou nenhuma carreira com 2 pontos do avesso, nem 2 pontos do lado direito. É por isso que eu virei aqui na hora de fazer o bojo, para seguir a sequência certinha, tá? Agora, para fazer aqui a parte central do nosso bojo, aquele detalhe que tem aqui, a gente não vai trabalhar aqui no meio certinho da peça, não. Tá? Eu vou vir aqui meio pro ladinho, vou colocar aqui um marcador. Deixa eu pegar meus marcadores aqui. Eu vou colocar um marcador aqui. E aqui também, ó, a mesma coisa. A gente não vai começar no meio exato, não. A gente vai vir um pouco pro ladinho aqui. E vou colocar esse outro marcador. E aqui eu não vou começar da direita para a esquerda. Vou começar ao contrário. Vou começar da esquerda para a direita. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou fazendo dessa forma. Então, para começar essa parte, eu vou virar aqui o trabalho. Para a gente começar do lado avesso. Vou pegar aqui o meu fio. Dou uma laçada inicial. Esse aqui é o nosso lado avesso da peça, né? Vou colocar um marcador aqui, mas não tem necessidade não, porque... Não tem tanta necessidade não, porque o bojo ele já é estufado pro lado de lá, né? Mas se bem que se a gente fizer assim, ele dá na mesma. Então, vou colocar no marcador pra gente saber que esse aqui é o lado avesso. Dei uma laçada aqui no fio. Vou tirar esse marcador. Venho aqui, puxo a minha laçadinha. Vou subir aqui 4 correntinhas. Agora, esse primeiro espaço aqui eu não vou pular. No próximo ponto aqui eu já vou fazer um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um da base, no próximo um ponto alto. Vou puxar esse meu fio inicial aqui para trás, para eu arrematar ele aqui depois do lado avesso. Agora nós vamos seguir fazendo uma correntinha, pulo um da base, um ponto alto, até chegar ali no meio entre os bojos. Pulo um da base e venho no próximo. Pulo um da base, venho no próximo, ponto alto. Aí no meio entre os bojos ali, a gente vai fazer uma diferencinha ali.
Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho. Uma correntinha, pulo um da base e venho no próximo. Uma correntinha, pulo um da base e venho no próximo. Cheguei aqui entre os dois bojos. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, para ficar melhor para visualizar. Agora eu dou uma laçada no fio. Vou contar aqui 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Sem correntinha de separação, já direto eu faço um ponto alto. Agora eu volto a fazer novamente. Uma correntinha, pulo da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo da base, venho no próximo, faço um ponto alto. Então aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espaços. Então eu tenho que ficar com 13 espaços também desse outro lado. Tá? Eu vou fazer até chegar aqui no final e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, tenho 12 espaços. Fiz uma correntinha, vou tirar o meu marcador. Agora aqui nesse, onde estava o marcador, eu faço um ponto alto. Da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui 3 correntinhas. Venho nesse espacinho, sem correntinha de espaço, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse próximo espaço e faço novamente um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Até ficar faltando ali 2 espacinhos desses para chegar no centro do nosso bojo. Uma correntinha, venho para o próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espaço, ponto alto. Esse aqui é o último agora. Aqui então ficou faltando 2 quadradinhos para completar. Esses 2 eu não vou trabalhar. Aí eu tenho aqui o meu Vzinho invertido, não vou fazer nele também, e vou pular esses 2 do lado de cá. Vou dar uma laçada no fio, pulo esses 2, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Uma correntinha e agora eu volto a trabalhar normalmente. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. E aqui no meio a gente fez outro Vzinho invertido. Vou trabalhar até chegar aqui no final, da mesma forma que a gente fez aqui no início. E volto para a gente fazer a terceira carreira do centro do nosso bojo. Terminei aqui a carreira da mesma forma que a gente iniciou ali, com 2 pontos altos nesse primeiro espacinho ali. Agora eu viro o trabalho, vou subir 4 correntinhas, venho aqui nesse espaço, esse ponto que eu não vou trabalhar ele, venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço um ponto alto. E vamos seguir trabalhando assim, da mesma forma que a gente vem trabalhando.
até ficar faltando ali 2 bloquinhos para chegar no centro da peça. Ponto alto. Espero que esteja dando para entender direitinho, gente. Cheguei aqui, ó. Ficou faltando 2 bloquinhos para eu completar, chegar aqui no centro, né? Agora que a gente vai trabalhar de forma diferente, tá? Aqui no meio, eu vou colocar um pingente, no caso, opcional, tá? Se você quiser colocar, se não quiser, não tem problema. Então, para colocar esse pingente aqui na minha peça, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, eu estou do lado avesso da minha peça. Aqui está o meu marcador, eu estou do lado avesso da peça. Então, eu vou colocar esse pingente também do lado ao contrário, para que ele fique com a parte certa lá na frente. Vou prender ele aqui com uma correntinha. E agora eu faço mais 2. Então, eu fiz aqui um total de 5 correntinhas e prendi o meu pingente na terceira, que é a do meio. Agora eu salto 2 bloquinhos, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. E volto a trabalhar normalmente até chegar lá no final. Vou fazer aqui, chegando aqui no final eu volto para a gente continuar. Cheguei aqui no final, vou virar o trabalho. O nosso pingente fica aqui no centro, tá? Como eu disse, isso aqui é opcional. Você coloca, se você achar que ficou bonito, você pode colocar. Se você, às vezes você não tem também, né? Então não tem necessidade. Mas é só para deixar a peça diferenciada e mais bonitinha, né? Então, voltando aqui, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas. Venho nesse primeiro espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo espaço, ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, ponto alto. Uma correntinha. Até ficar faltando um espacinho para terminar. Para terminar não, para chegar ali naquelas 5 correntinhas com o pingente que a gente fez. Cheguei aqui, ó. Faltando um espacinho para chegar nas correntinhas. Agora aqui dentro dessas correntinhas, eu vou trabalhar aqui desse lado aqui do pingente, eu vou trabalhar 5 pontos altos. Três, 4 e 5. Aqui onde está o pingente, no meio aqui onde está o pingente, eu vou fazer aqui um ponto alto alongado. E agora nessas outras 2 correntinhas do lado de cá, eu faço novamente 5 pontos altos. Três, 4 e 5. Dou uma laçada no fio, salto esse primeiro espaço, venho aqui no próximo e prendo com um ponto alto.
uma correntinha, venho no próximo espaço e prendo com um ponto alto. Então, o meio da nossa peça ficou dessa forma, com o pingente, tá? E aqui, ó, o que eu falei com vocês de começar, que eu comecei ao contrário, é para que esse leque que a gente fez fique também do lado certo, igual a gente fez aqui embaixo, ó. Aqui ficou do lado certo, então eu quero que esse aqui também fique do lado certo, para não ficar feio, tá? Porque senão esse aqui ficaria do lado avesso e o outro ficaria do lado certo. Por isso que eu comecei dessa forma, da esquerda para a direita, tá? É só em questão de simetria e a peça ficar mais bonita. Agora eu sigo fazendo aqui até chegar ali no final. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha em cada espacinho. E lá no último, lembrando que eu coloquei 2 pontos aqui. A gente faz igual fez no início, tá? Cheguei no final, viro o trabalho. Vou subir aqui 4 correntinhas. Não faço nada nesse ponto, venho para o espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho para o próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto. Então, aqui, ó, eu tenho 3 espaços. Eu vou deixar esses 3 espaços aqui. Vou fazer aqui agora 6 correntinhas. 3, 4, 5 e 6. Vou vir aqui no meu leque. No sexto ponto, onde está o nosso pingente, e vou prender aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto aqui eu prendo com um ponto baixo. Faço novamente 6 correntinhas. 4, 5 e 6. Dou uma laçada, pulo 3 bloquinhos, venho no quarto e prendo com um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espaço, prendo com um ponto alto. Ficando assim. Uma correntinha, né? Venho no próximo espaço, prendo com um ponto alto. Uma correntinha. Não faço nada nesse ponto, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Agora eu viro o nosso trabalho. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Subo aqui 3 correntinhas. Venho no primeiro espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo bloquinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo bloquinho, um ponto alto. Uma correntinha. Agora nós vamos começar a trabalhar nessas 6 correntinhas que a gente fez aqui. Eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui na primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, venho na próxima, prendo com um ponto alto. Deixa eu ver se eu não estou fugindo da câmera. Uma correntinha, pulo uma correntinha da base, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha da base, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto em cima do ponto baixo. Uma correntinha, pulo uma correntinha da base, venho na próxima e faço um ponto alto.
uma correntinha, pulo uma da base, venho na próxima, faço um ponto alto. Assim até chegar lá no final. Fiz aqui a minha última correntinha, pulo esse ponto, venho no bloquinho e ponho um ponto alto aqui dentro dele. Uma correntinha, no próximo bloquinho, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui nesse espaço, ponho um ponto alto. E aqui na terceira correntinha de início, eu faço mais um ponto alto. Agora nós viramos o trabalho. Estamos novamente do lado avesso da nossa peça. Ficou assim, ó, o nosso trabalho. Essa aqui é a última carreira do centro do bojo, depois a gente tem a carreira de acabamento ainda, tá? Então aqui eu subo 4 correntinhas. Venho, não vou fazer nada nesse ponto, venho no espacinho e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, venho no próximo espacinho. Uma correntinha, no próximo espacinho, um ponto alto. Vamos fazer assim até chegar ali no final. Achei que ficou uma peça bem bonita. Dá para você aproveitar e fazer para o carnaval. Ainda dá tempo. Cheguei aqui no final. Nesse último espaço eu faço um ponto alto, uma correntinha. Não faço nada aqui, venho nas 3 correntinhas e prendo com um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Pra gente fazer as alças e a carreira de acabamento. Deixa eu virar a peça aqui pro lado certo para vocês verem como que ficou. Aqui com o nosso pingente. Ficou dessa forma. Vou arrematar esses fios aqui e já volto pra gente fazer a carreira de acabamento e as alças, tá? Arrematei os meus fios. Estou aqui agora do lado certo da minha peça. Vou pegar aqui o nosso fio, vou dar uma laçada inicial. Agora eu venho aqui, ó, 2 pontinhos antes desse início. Vou prender aqui essa laçadinha. Venho nesse próximo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. No pezinho aqui do ponto alto, onde a gente iniciou a parte central, eu faço ponto alto, ponto baixo. Agora eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui nesses pontos altos que estão deitados. É só você ir calculando quantos pontos para não ficar repuxado e não ficar embabadado. Não tem uma contagem exata, tá? Só você ir fazendo e olhando para não ficar feio, nem repuxado, nem embabadado. Já aproveitei para esconder o meu fio inicial.
Aqui eu estou fazendo, ó, 2 pontos altos no ponto, 2 pontos baixos no ponto alto, e aqui na união deles eu estou colocando um. Tá ficando certinho, tá vendo? Se você quiser fazer assim, deixa eu ver aqui a ponta do meu fio para me cortar ali depois alguma sobrinha. Então aqui eu ponho 2 pontos altos, mas você vê o de vocês, porque às vezes tem gente que tem um ponto mais longo, né, mais largo, outros têm um ponto mais apertado. Então você dá uma olhada. Eu estou colocando 2 pontos altos aqui, venho aqui na união deles, ó, e coloco mais um. Dois pontos altos, ó, 2 pontos baixos. Venho aqui no alto desse último ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Ficou assim essa nossa lateral. Agora aqui eu vou fazer, gente, correntinhas para fazer as nossas alças. Eu vou fazer um total, vou fazer até atingir 50 centímetros de correntinhas. E vou voltar fazendo pontos baixíssimos para que essa minha alça fique um pouco mais grossa, para não machucar o pescoço, tá? Então eu vou fazer aqui os meus 50 centímetros de alça. Quando eu atingir os 50 centímetros, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos assim. Pega nessa primeira argolinha aqui, ó. E volta fazendo pontos baixíssimos. Aqui eu não atingi meus 50 ainda não, tá, gente? Eu só tô mostrando pra vocês aqui como que vocês vão fazer quando você atingir o tamanho da sua alça. Então a nossa alça vai ficar mais grossinha e não vai machucar o pescoço, tá? Então vou fazer aqui até atingir os meus 50 centímetros, que é o tamanho que eu vou utilizar, né? Volto fazendo pontos baixos, baixíssimos, gente, perdão. Volto fazendo pontos baixíssimos, até pontos baixos também, se você quiser fazer, você pode, tá? Então, vou atingir aqui os meus 50 centímetros e voltar fazendo pontos baixíssimos. Chegando aqui, eu volto, ok? Fiz aqui, então, os meus 50 centímetros de correntinha e voltei fazendo pontos baixíssimos. Cheguei aqui no final, no alto aqui da nossa gola, né? Do nosso cropped. Fiz aqui o último ponto baixo na correntinha. Agora eu vou entrar nesse espaço, vou fazer um ponto baixo aqui. Ficando assim a nossa alça. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo. Na correntinha um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar ali na outra alça. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo em cima do ponto alto. E a nossa alça ficou dessa forma. Mais grossinha, não vai machucar o pescoço, tá? Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui até chegar aqui, ó, na terceira correntinha. Cheguei aqui, vou subir novamente 50 centímetros de correntinha, voltar fazendo pontos baixíssimos. Tá? Vou fazer até eu terminar minha outra alça ali e já volto. Trabalhei aqui no centro da gola do nosso cropped, tá? Fiz a outra alça, cheguei aqui no final novamente. E agora a gente está nesses pontos que estão deitados aqui, no ponto da lateral. Então eu venho aqui e vou fazer igual a gente fez do outro lado.
No ponto alto aqui eu coloco 2 pontos baixos. Aqui no meio, onde prende, onde é a união deles, eu ponho um ponto alto. Aqui eu faço 2. Aqui no meio eu coloco um ponto baixo. Vou fazer assim até chegar aqui no pezinho desse ponto alto. Aí eu volto pra gente finalizar essa parte aqui. Cheguei aqui então no pezinho do meu ponto alto, onde a gente iniciou aqui. Aqui eu ponho um ponto baixo. No próximo aqui um ponto baixo. E no próximo eu faço um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E vou puxar ele lá para trás. Para fazer o arremate. Vou arrematar esse meu fio aqui e já volto. Bom, pessoal, voltei aqui então com a nossa peça finalizada. Eu quis mostrar ela para vocês aqui no manequim, como que ela fica. Não coloquei bojo, né, como eu disse, porque os pontos dela são bem fechadinhos, então não tem necessidade. Coloquei aqui o nosso pingente, né, é opcional. Ficou um modelo bem bacana, bem bonito. Esse meu manequim é um tamanho P. Então, se você quiser fazer com essa mesma medida que eu fiz, e com esse mesmo fio, para o tamanho P, ele dá também. Só que aqui atrás, ó, ficou bem fechadinho. Porque o tórax do tamanho P é menor. E esse meu aqui é tamanho M, né? Essa minha peça é tamanho M. Então, no tamanho M vai ficar mais espaçado o trançado do cordão. Esse cordão aqui também eu não mostrei no vídeo, porque é um cordão simples de correntinha. Eu fiz ele simples porque, como é trançado, não vai machucar a pessoa. Eu fiz diferente do que eu fiz aqui na alça, a alça mais grossinha para não machucar o pescoço. Então, se você quiser fazer o tamanho P, você pode diminuir um pouco na quantidade de correntinhas. E o restante você faz igual ao que eu passei no vídeo. Agora, para o tamanho G, é interessante aumentar, porque senão vai ficar aparecendo o seio. Porque o seio G é bem maior, tá? Então, aqui eu utilizei o barroco número 4, o tex dele é 590. Vou deixar a numeração da cor, que é um pink bem bonito. Vou deixar na descrição. Eu gastei aqui, é um novelo de 200 gramas, que é o menor. Ele dá para fazer tranquilo, tanto o tamanho P, quanto o M e o G. Qualquer um dos 3 tamanhos, um novelo apenas dá para fazer. Ele é bem econômico, bem rápido e fácil de fazer. Você vai gastar algumas horas, até se você, como eu já disse no vídeo, né? Se você quiser fazer ainda para o carnaval, dá tempo tranquilo. Só tirar algumas horinhas do dia aí, que você consegue produzir essa peça bem bacana aí para você usar. Tá ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o que vocês acharam da peça, da videoaula. Deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho. E eu aguardo vocês numa próxima videoaula. Tchau, pessoal. Até a próxima.